Vocês, né, agradecer sobretudo ao convite do Gabriel e assim parabenizar pela iniciativa do Cineclube. Eu estava lembrando que eu assisti esse filme pela primeira vez, sei lá, acho que início dos anos 90, numa retrospectiva que foi feita do Orson Welles no CCBB. E aí passava aquele monte de filmes todos, a gente tinha que se virar. Na época eu era estudante de graduação, eu fazia 2 graduações ao mesmo tempo. E eu tinha que se virar entre uma aula e outra, ficar contando quantas aulas a gente podia faltar ainda e tal, matava a aula pra caramba para poder dar conta da programação cinematográfica que super me interessava. Né? E é engraçado que hoje eu acabei, né, virando professor da FRJ e tem mais a ver com os filmes que eu assistia do que então, na verdade, é um prazer estar agora aqui, podendo ver o filme de novo e, assim, na universidade, participando de uma atividade de extensão, né? Pode colocar no Lattes, não estou faltando a nada. Bom, adoro o filme e, assim, de alguma maneira, os filmes que assisti, as coisas que eu li sobre cinema é que me empurraram, foi uma das coisas que me empurraram assim, para trabalhar com filosofia, que é o que eu acabei fazendo, né, e faço aqui hoje na Faculdade de Educação. E estava lembrando, Gabriel, também de novo em relação a essa coisa da iniciativa do Cineclube, que um dos poucos textos assim, explícitos do Nietzsche sobre educação, que ele critica, que ele pensa sobre o futuro dos estabelecimentos de ensino, e ele é muito duro com relação ao modelo moderno de educação. Ele estava pensando sobretudo assim, no ensino tecnizante, né, essa coisa do ensino comprometido tão somente com a formação da mão de obra para o mercado, que é uma questão que essa semana voltou à tona de novo, né? O Nietzsche muito crítico em relação a isso. Ele entendia que era impossível reverter completamente esse processo, mas pensava em interferências que pudessem funcionar como antídoto. E aí ele falava justamente na importância da filosofia, da presença da filosofia, não pensada por ele assim como história da filosofia, porque para isso era para ele a filosofia acadêmica, mas como assim uma instância problematizante, né, que levasse assim a desconfiança suspeita em relação a dogmas e tal, e na interferência positiva da arte também, tanto no sentido de sensibilizar, né, para uma postura que privilegiasse a ideia de criação, uma postura em relação à vida que privilegiasse a ideia de criação, quanto também no sentido de nos sensibilizar para perceber na vida os artifícios justamente onde eles se dissimulam. E é engraçado porque tem tudo a ver com a frase agora que o Orson Welles cita no fim uma frase do Picasso, em que ele fala que a arte é uma mentira que né, nos faz perceber a verdade. Então, fico pensando nisso, né, assim, enquanto Nietzsche pensava na crítica do Nietzsche de verdade, enquanto Nietzsche pensava nessa interferência artística dentro do ambiente educacional como uma espécie de antídoto contra uma relação, a tendência a uma relação ingênua com a verdade, a qual a gente tinha incitado, né, a estabelecer quase que todo o tempo, e o papel que as instituições de ensino têm ou não em relação a isso. Bom, o Gabriel, quando me pediu o título, assim, há 2 semanas atrás, eu não tinha revisto o filme. Foi eu que sugeri o filme, assim, mas era um filme sobre o qual eu gostaria de falar, mas eu não tinha revisto o filme há muito tempo que eu não trabalhava, não pensava sobre ele, e me veio à cabeça, assim, de cara esse título, né? Para além de verdade e mentira, considerações sobre as potências do falso. E foi, assim, um título que eu acho que me ocorreu muito em função de um capítulo do livro do Deleuze, do segundo livro do Deleuze, né, do segundo volume da série de 2 livros do Deleuze sobre cinema, há mais de tempo. O capítulo se chama As Potências do Falso. Daí tem uma expressão, né? Considerações sobre as potências do falso, para além de verdade e mentira, considerações sobre as potências do falso. Eu também podia ter dito para além de documentário e ficção, por exemplo, se tratando de um filme como esse. Vou falar então um pouco
inspirado por algumas coisas que esse texto me fez pensar, mas, assim, sem a menor pretensão de dar conta da abrangência do texto, porque esse é um capítulo que elenca muita coisa. Ele se citou assim, já é um capítulo avançado no segundo volume, né, desses dois, né, dessa série de livros do Deleuze sobre cinema, que traz muitas questões. Eu vou partir assim de dois elementos, né? E eu estou interessado sobretudo numa afirmação do Deleuze, em função desses dois elementos que eu vou destacar, dois ou três, que permitem ele dizer que haveria uma cumplicidade, ou uma afinidade profunda, mas inconsciente, entre o que o Orson Welles realizou nessa passagem do cinema clássico para o cinema moderno e o que o Nietzsche teria realizado em relação à crítica ao ideal da verdade, né? E os desdobramentos que essa crítica teria. Fiz alguns apontamentos aqui, vou recorrer a eles para dar muita coisa, ainda mais depois de ver o filme, assim, dá vontade de falar mais coisa ainda que a gente pensou. Vou começar aqui um pouco com guia, esses rascunhos, esses garranchos. Primeiro vi em que ordem foram feitos. Bom, tinha falado assim que vou trabalhar basicamente a partir de alguns fios que aparecem nesse capítulo, que é muito mais complexo, dá conta de muito mais coisas, né? O Deleuze pensando aí essa crise do cinema clássico como sendo uma crise da imagem de movimento e pensando no que é o que é colocado em jogo com a invenção da imagem em tempo. Vou deixar de lado uma série de questões e vou trabalhar dois pontos assim, que para ele são cruciais nessa passagem do cinema moderno para o cinema clássico. O primeiro é o de que as descrições feitas pela câmera, ele mantém essa palavra descrições, elas não se apoiam mais, ele vai dizer isso, numa realidade, ou pelo menos não mais numa realidade pensada como oposto de algo que seria da ordem do ilusório ou do meramente aparente, né? E o outro elemento é o de que a narração ela deixa de aspirar ao ideal da verdade. Então, por um lado, a descrição não se apoia mais na realidade, ou pelo menos não na realidade pensada como oposto da aparência, e por outro é de que a narração não é mais guiada pela forma da verdade, deixa de aspirar ao ideal da verdade. Daí ele leva um pouco a ideia de que uma questão recorrente em boa parte dos filmes modernos é a suspensão, ou pelo menos a problematização, que ele vai chamar de sistemas de julgamento, em que a vida é moralmente julgada a partir de ideais superiores, dentre eles o ideal que valora todos os outros, o ideal da verdade, né? Bom, se a gente pensa num filme como esse, assim, né, é um prato feito para a gente elencar assim, elementos que vão nesse sentido. Fico pensando, por exemplo, né, de cara na presença, né, dos artifícios quase que ostentados, né, aquela ideia de que se trata da aparência trabalhada com aparência, da criação que se mostra como criação e que não esconde isso, muito pelo contrário, ostenta e se aponta, né, aponta para si própria como ficção, como criação, o tempo todo. Isso atravessa o filme inteiro, né, um elemento que é importante, para começar pela primeira imagem do filme, né, a apresentação do Orson Welles, ali como mágico, né, como um prestidigitador, um pouco a equação que ele vai criando ao longo do filme, isso aparece desde o início, mas depois isso volta várias vezes, no final é retomado, uma certa equação, uma certa equivalência entre o mágico, o prestidigitador, o ator, o artista, né? Ele vai escorregando assim, né? Por esses significantes assim, e trabalhando com esses sentidos. Mais do que isso, são vários artifícios, né, que são assim ostentados. Por exemplo, a câmera presente o tempo todo, né? Frequentemente você vê a câmera presente, um tipo de montagem também que é muito aparente, você percebe a montagem, né? Imagem que congela, imagem que volta para trás,
corte, repete, né? Contraposição de imagens repetidas, volta para a mesma imagem, passa para a imagem seguinte, volta para a mesma imagem, volta para a imagem seguinte. A presença da mesa de edição, que eu falei da montagem, mas assim, muitas cenas, assim, muitas passagens se dão, com narração do Orson Welles, se dão na mesa de edição, né? Uma série de citações de poesia que quase que todas metalinguísticas, né, que pensam, né, a arte pensando sobre si própria. E por fim essa história final, que é incrível, né, essa história louca do... antes disso a promessa, né? Ele promete para a gente 1 hora da mais pura verdade. E logo em seguida ele apresenta qual seria o tema, é 1 hora de verdade sobre o falso, o que já torna problemático o uso da palavra verdade. Ele está sendo irônico, ou é verdade, mas é verdade pensada em outro sentido, né? Não se opõe mais à mentira, não se opõe ao falso. A gente não sabe, isso vai sendo construído ao longo, vai parecendo ficando mais claro ou mais ambíguo, assim, né, ao longo do filme. Mas ele apresenta essa proposta e logo em seguida apresenta qual tema. Então apresenta primeiro o falsificador de quadros, biografado pelo Clifford Irving, que por sua vez está sofrendo um processo, né, de difamação por conta de uma biografia falsa, não autorizada, mentirosa, né? Enfim. E aí tem que passar essa primeira apresentação, ele entra naquela sequência da Oyakoda, né, andando pelas ruas e sendo olhado, desolhado, e de novo a história da montagem, na qual a gente não pode confiar. Depois do final do filme, então você não confia naquela montagem mais de jeito nenhum, né? E o Orson Welles mesmo diz, não, a gente conseguiu ir, eles estão atuando pra gente, né? Estão atuando sem saber, então tem truque aí, tem engano ali. E logo depois ele se desculpa, ele volta atrás, puxa, peraí, se essa bobagem aí está atraindo alguma desconfiança em relação àquela minha promessa, ele pede desculpa e faz a promessa de novo. Quer dizer, ele corrige. Né? Então tem de novo, acho mais esse elemento. O que depois dá força ao uso que se faz dessa história ficcional no final, em que ele retoma de novo a Oyakoda andando pelas ruas e tal. Outro ponto assim, que eu queria chamar a atenção, para a gente pensar nessa coisa da arte apontando para si própria como né, o reino do artifício afirmado, portanto potencializado, o tipo de linguagem que se usa justamente nesse momento final, né? A gente tem ali uma linguagem documentária, você tem até então os depoimentos, a contraposição dos depoimentos, não se trata exatamente de um uso convencional, mas ainda assim você tem essa coisa da contraposição dos depoimentos. E na sequência final, você tem assim um uso e abuso de artifícios apresentados como artifícios. Por exemplo, a encenação da Oyakoda, né, ele fala, como é que ele fala de reconstituição, que implica encenação, né? A Oyakoda supostamente andando pelas ruas, né, atuando. A figura do trocador de trombone, que não está tocando trombone coisa nenhuma, você vê que a mímica não coincide com o som, uma coisa está desincronizada. Aquelas imagens do Picasso por trás da persiana, né? Como se fosse o Picasso olhando aquela foto do Picasso por trás da persiana, e de vez em quando eles trocam, né? Você não são só as imagens, as fotos, mas também quadros à la Picasso, né? Que depois vão aparecendo, e que culmina para mim no diálogo do tio da Oyakoda com o Picasso sendo encenado pelos dois, né? Então não está mais a Oyakoda fazendo o papel dela, ela não está sequer ensinando que a Oyakoda, ela está ensinando a voz do avô, não, do Picasso, enfim, e o Orson Welles fazendo a voz do tio. Então isso é um primeiro ponto assim, que eu queria chamar a atenção para a gente pensar nesses dois elementos aí, né? Tanto nessa ideia de que a descrição não se apoia numa realidade, né, pensada como o custo da aparência, e nem a narrativa aspira à verdade. Isso se intensifica, isso eu acho que não deixa de se intensificar naquela hora documental, né, naquela hora em que ele promete, e em um certo sentido cumpre, a promessa de falar a mais pura verdade.
Por quê? Né? Para começar, então, é a verdade sobre o falso, é a verdade sobre o truque, né? É a verdade sobre os falsários. E o que por fim acaba por colocar em xeque o próprio ideal da verdade, a verdade do expert. Não são só os falsários, né, que estão sendo tematizados aí. A cartada final vai no sentido de suspender a figura do expert em arte, suspender o ideal de verdade, o modelo, de uma maneira rege, né, o sistema da arte. E um outro ponto é que também, quando a gente fala assim, vai mostrar a verdade sobre o... Mas não é no sentido de desvendar, né? Nem de resolver um conflito. Você percebe que a coisa vai ficando cada vez mais complicada, mais indecidível, ao passo que os depoimentos vão progredindo, né? Essa montagem que vai contrastando os depoimentos não é no sentido de uma investigação da verdade, né? Pensado de uma maneira convencional, como oposto da mentira, como uma solução de um enigma, uma solução de um conflito. Ao contrário, é um embaralhamento definitivo, né? Que culmina com a suspensão da validade da figura do expert, né? com a suspensão da validade do ideal, da autenticidade ou da verdade na arte, e instaura, portanto, uma série onde todos são necessariamente falsários. Né? Só existe o falso, como esse modelo da verdade ele é questionado pela própria prática do falsificador, que pinta de acordo com os critérios do expert, portanto dá um drible no que significa o expert, no que é o modelo do expert. Ele instala uma série onde só existe o falso, o que não significa que a gente não possa avaliar, né, que todos esses personagens, que todas essas aparências, elas se equivalem. O Deleuze insiste muito nesse ponto, né, de que existe uma crise do sistema de julgamento na arte, e para além da arte, se o papel da arte é incitar a gente a ter uma relação artística com a vida, embora o tema seja arte, isso transborda, isso vai além dos limites da arte. Não é só o limite, não é só o ideal da verdade na arte que está sendo colocado em jogo. Mas se, então, o que tornava possível o julgamento, né, que são os valores superiores da vida, né, se isso é suspenso, se o sistema de julgamento e não de valores superiores é suspenso, isso não significa que os falsários se equivalem. E aí o Deleuze faz questão de chamar a atenção para uma coisa que está realmente presente no filme, que o que se instaura ali é a possibilidade de avaliação desses falsários a partir da vida. Por isso se pode falar em potências do falso, né? O que impulsa por trás de cada criação daquela, que comprometimentos aquelas criações têm. Aquelas criações atendem a quê? Né? Elas assumem a sua condição, vão fundo na sua condição, ou elas precisam trapacear a sua condição para, né, obter certo efeito, que é o efeito de verdade, ou que é o efeito almejado pelo mercado. E aí, o que se ganha com isso? O que se perde com isso? Né? Que vida passa com isso? Em que medida a vida avança com isso? Em que medida a vida não avança? O que se atrofia com isso? Todo esse tipo de questão, de alguma maneira, é sugerida pelo filme. De várias maneiras, né? Por exemplo, se sugere num momento que o Eumir pinta porque ele foi um pintor que fracassou como pintor dos seus próprios quadros, né? Isso de alguma maneira é sugerido. O mesmo é sugerido em relação ao Clifford Irving, né? Que teria fracassado como escritor de ficção e que teria então rumado para esse caminho da biografia, mas da biografia problemática, né? Da biografia problemática. Por outro lado, tanto um quanto o outro, né, são valorizados, né? O que a gente ganha e o que a gente perde, né? Isso se torna de uma potência, de uma impotência, é o artista frustrado que vem um falsário, é isso que ele está sugerindo. Ao mesmo tempo isso é relativizado, porque tanto o Clifford Irving quanto o Eumir são apresentados, assim, de uma maneira elogiados, né, são valorizados, são potencializados por serem responsáveis justamente por quê? Por questionar, por colocar abaixo a figura do expert, né?
por invalidar os valores superiores pelos quais, e por desmascarar, então, os interesses, o jogo que está por trás ali do mercado de arte, do sistema de arte, dos supostos valores superiores. Né? Em vários momentos isso é dito, né? Existe um falsário porque existe um expert, mas sem o expert existiria um falsário? Se existe falsário porque existe um mercado para obra de arte falsa, para obra de arte não autêntica. E quem autentica, quem transforma a obra de arte falsa numa obra de arte valiosa, que é o expert. Né? E o expert quis, ele é enganado, ele faz parte do jogo, do truque, ele também é um enganador. Isso tudo vai... Né? Então, de alguma maneira, a própria prática deles de falsário, que seria condenável pelos valores superiores, ela é pensada por uma outra ótica, é pensada por essa lógica da vida e da complexidade do jogo de forças que está por trás da vida. Por um lado, artistas que não conseguiram se impor como tais. Por outro, né, mesmo que dê passagem a isso, de que, nesse sentido, haja alguma impotência por trás disso, tem uma força ali que destrona a lógica dos valores superiores, a possibilidade de julgamentos que encobrem todo esse jogo que eles não deixam de desmascarar. Um comentário também que eu acho curioso é o da esposa. Hoje eu percebi que ela era, esposa, não sei como era a namorada, do Clifford Irving, né? Judith, o nome dela? Edith. Ela logo no início falou uma coisa curiosa, que é assim, puxa, mas ela não acredita que ele pintou do tudo, mas ela diz assim, puxa, mas se ele pintou, melhor, né? Assim, os quadros são tão bacanas, se seriam bons quadros do Picasso, por que deixam de ser bons quadros se são falsos Picasso? Porque não são bons quadros, independente disso. E é curioso, porque isso é realmente interessante, né? Isso vale no mercado de arte, interessante no mercado de arte. Mas se você pensar na arte como, né, expressão ou como criação, né, a serviço da vida, é um pouco nesse sentido também que o Orson Welles faz aquele comentário sobre a catedral, né? Porque também é criação, é imortalização e não tem nome anônimo aquilo tudo. Então não interessa quem pintou, né? Não interessa, e aquilo não deixa de ser uma criação humana, enfim. E toda a discussão sobre a imortalidade que vai depois desaguar na história, na farsa assim, final, né? Que a farsa final potencializa, porque é o tio, de alguma maneira, e essa figura do tio é curiosa. Eu estava falando das várias possibilidades de a gente avaliar os falsários. Então, assim, na escala mais baixa de potência do falso, você teria quem? Né? O expert, o homem verídico, né? Aquele que depende do modelo. No segundo grau, você tem aí o falsário, porque o falsário, embora ele não tenha uma relação ingênua com o modelo, como talvez o expert tenha, depende, isso é discutível, embora ele não tenha uma relação ingênua, ele não deixa de ser dependente do modelo, né? Ele é obrigado a jogar com o modelo para fazer passar as suas criações que só têm valor se chanceladas pelo expert. Ele tem que jogar com o modelo, com os critérios que vigoram para o expert. E a potência mais alta estaria do lado do artista, né? O Deleuze faz questão de chamar atenção para isso, daquele que não está preso ao modelo, daquele que é o criador das formas e que é capaz de se metamorfosear. A metamorfose como uma potência do falso que é um diferencial em relação à figura do falsário propriamente dito. E é curioso, na figura do tio, da Yakoda, que é inventada, e isso torna a coisa mais interessante ainda, que ele pinta uma fase inteira do Picasso que não existia, né? E justifica um pouco isso, dizendo, poxa, mas você muda de uma fase para outra, você próprio podia ser seu próprio falsário, porque você não me deixa, né? E, de novo, essa figura da impotência do artista que não se impôs e, no entanto, não se impôs no mercado de arte. Tem impotência até que ponto, né? Do artista que não se impôs ali, se impondo na discussão com um artista reconhecido e tornando a coisa assim, jogando a coisa muito para o campo do indecidível. Porque nesse caso a gente não pode acusar o tio da Yakoda de estar submetido ao modelo. Ele inventa uma fase nova, né, para o Picasso. E chama a atenção para isso que o Deleuze também pontua no livro dele, desse poder de metamorfose do artista. Então, né, ele é capaz de se metamorfosear num Picasso que sequer existiu. Né? Então, assim, são muitos os elementos que permitem que o Deleuze sublime, identifique
na obra do Orson Welles, o melhor acabamento. Ele acha que o Orson Welles foi o primeiro e foi o que melhor levou adiante uma série de tendências do cinema moderno, em especial, acho que eu estou trabalhando aqui, são esses dois elementos: a descrição que se apoia numa realidade que não é mais pensada de maneira tosca, como posta à aparência, e essa narrativa falsificante. Ele parte desses dois elementos para criar assim uma identidade, para falar de uma suposta afinidade inconsciente, mas profunda e importante do Orson Welles com Nietzsche, né? Então eu queria assim, fechar apontando, né, em que sentido a gente pode falar de uma afinidade nesse sentido. Primeiro, na insurreição do Nietzsche contra o ideal da verdade, né? Na recusa de pensar a verdade como o oposto desse campo, da aparência, da ilusão e tal. O Nietzsche costuma colocar em jogo uma série de procedimentos, alguns são mais significativos que outros para isso, né? Vários procedimentos discursivos, né? Já que se trata de filosofia nesse caso, para desmontar as oposições de valor. Uma frase que eu gosto assim, demais, uma frase de efeito, assim, que sintetiza bem o gesto do Nietzsche, e acho que das mais assim, contundentes. Ela diz o seguinte: o mundo verdadeiro, o mundo aparente é o único. A verdade depende de um acréscimo mentiroso. A verdade é apenas um acréscimo mentiroso. Então, é muito claro, né? Em vez de pensar a verdade como o oposto do campo da aparência, ou pensar a verdade como o oposto do campo da mentira, ele afirma, antes de mais nada, a universalidade da aparência. A aparência é tudo, o mundo aparente é o único. Então, essa coisa de conceber, né, o mundo, a realidade e a vida no âmbito exclusivo das aparências, no âmbito exclusivo daquela instância que tradicionalmente teria sido desqualificada pelo pensamento. Ele vai meio que resgatar o valor positivo dessas categorias desvalorizadas. Então é tudo aparência, o mundo aparente é o único. E aí, não só o mundo aparente é o único, como ele faz então a verdade, ele não vai dizer que a verdade não existe, né? Ele vai propor uma outra concepção de verdade. Não é que a verdade não existe. Ele vai dizer, não, a verdade existe. O que é a verdade? Não é o contrário da aparência. Ela é um acréscimo, se o mundo aparente é tudo, ela é um acréscimo mentiroso. Quer dizer, ela se apoia no campo da aparência, ela parte do jogo da aparência, e é preciso que haja um trabalho suplementar e enganoso, e aí está a reversão, né, a perversão assim da coisa, enganoso para que a aparência se converta em verdade. A verdade é a aparência que mentirosamente nos convence, né, que se faz passar por verdade, que se faz passar por oposta ao campo do qual ela deriva, ao campo do qual ela é intimamente aparentada. Isso assim, é recorrente a 1000 formulações na filosofia do Nietzsche nesse sentido, né? Ele frequentemente adota um pouco essa estratégia de, diante de dois polos opostos, um valorizado e o outro desqualificado, ele se apega ao desqualificado, refaz um pouco, né, muda um pouco o sentido daquele campo, livra esse campo da calúnia, ele vai dizer isso, né, da calúnia que o pensamento teria imposto sobre ele, e faz com que o polo oposto funcione quase como um subconjunto seu. Então, assim, é tudo aparência, que era o polo tentando desqualificado. A verdade é um subconjunto da aparência, é aquela aparência acrescentada mentirosamente, né? O segundo ponto é esse de que, com isso, o tal do sistema de julgamento fica suspenso, mas não invalida essa possibilidade de avaliação a partir da vida, essa instauração então de um outro critério de avaliação a partir da vida. Tudo pode ser pensado como criações, mas como criações da vida a serviço da vida. Então, o que é preciso saber é que tipo de vida está por trás daquela criação, que tipo de efeito sobre a vida esse tipo de criação propaga, possibilita, né? O que está por trás dessa invenção, a que interesses ela atende, quem inventou, por quem inventou, com que interesses, em que contexto, né? E o que se ganha com esse tipo de invenção, o que essa invenção produz. É claro para o Nietzsche, é muito claro que as invenções movidas pelo ressentimento, pela vontade de vingança, movidas por afetos negativos, né, que teriam assim, seu apoio em estados assim, que ele chama de patológicos, não têm o mesmo valor
né, das invenções movidas por um afeto plenamente afirmativo, como, por exemplo, a alegria, né? E a tendência dele vai ser, então, diagnosticar e desmascarar justamente a invenção desses ideais superiores como sendo sintoma de uma incapacidade da vida como ela é, com tudo que ela tem de problemático, com tudo que ela tem de enigmático, de provisório, de instável, de finito, né? E essa nossa incapacidade de digerir a vida que ela é nos levaria, então, a, movido por um afeto negativo, que seria sintoma dessa impotência, por isso que é a potência do falso, né? Potência ou não, né? Que grau de potência? É isso que levaria a gente a caluniar o mundo que a gente vive, chamar esse mundo de falso, de ilusório, de, enfim, imperfeito e por aí vai, e forjar abstratamente, opondo ponto por ponto as características desse único mundo que a gente experimenta, né, forjar esse plano superior de onde brotam os valores morais, né, esse plano superior que a gente, assim, grosso modo, pode resumir assim como o mundo verdadeiro. Um outro elemento que eu acho importante, um último desdobramento que eu acho importante, é, então, um tipo de aliança que o Nietzsche induziu a estabelecer com a arte, e aí esse diálogo com o cinema, com a arte e o tipo de tematização sobre a arte que o Orson Welles faz, né? Num texto assim mais antigo, acho que é sobre verdade e mentira no sentido da história moral, ele diz uma coisa assim, a arte acolhe a aparência como aparência, então não quer enganar, é verdadeira, né? Deriva a verdade, uma certa honestidade, vou dizer assim, da aparência assumida como aparência. Então assim, não é que a arte seja invenção e as outras instâncias não sejam, ou o contrário, como ele pensava no primeiro livro dele. Não, as outras instâncias é que são ilusórias, a arte diz a verdade. Portanto, tudo é invenção, né? A superioridade da arte em relação aos discursos que teriam galgado esse status de verdade universal, como, por exemplo, a ciência, a religião, a filosofia metafísica, por aí vai, estaria no fato de que, diferentemente dessas outras instâncias, que são criações, que inventam, que, num certo sentido, mentem, fingem, mas usam a sua capacidade artística, aquilo que elas têm de artística, seus artifícios, para apagar o artifício, para mascarar o artifício, a arte iria a fundo no artifício, né? Nesse sentido, poder chamaria atenção para um elemento que é próprio do movimento da vida e iria a fundo nisso, né? Afirmaria esses elementos da vida. E ela teria, o Nietzsche não estava interessado propriamente na obra de arte, não se trata assim de fazer uma apologia romântica ou ingênua da obra de arte. Ele está muito mais preocupado, primeiro, né, em pensar, usar a arte como modelo para se entender a vida. E mais que isso, né, fazer da arte uma espécie de instância que não só, aquilo que eu dito no início, não só nos sensibiliza para perceber aonde o artifício se disfarça, né, onde o artifício está presente na vida e se disfarça, e nesse sentido produzir na gente uma certa distância em relação a uma série de valores que se impõem a nós como universais, a partir daí, não só produzir essa distância, como a partir dessa distância nos incitar ao que ele chama de uma relação artística com a vida, que a gente pode resumir como sendo a de tomar parte na criação dos valores. Assim, para fechar, como a gente viu o filme, e a minha ideia era um pouco trabalhar essa ideia do Deleuze, de que haveria assim, uma cumplicidade entre o Orson Welles e o Nietzsche, a gente viu o filme e eu pensei assim, um pouco sobre o filme assim, a partir desses textos e tal. Eu pensei em ler os trechinhos curtos do Nietzsche para vocês verem como é que esse mesmo desmonte, que um pouco que descrevi aqui agora, vou dizer agora, sem trabalhar, de que maneira esse desmonte se dá nos textos. A gente está com tempo? Como é que está, Gabriel? Vale, dá? Rola? São textos curtos. São três textinhos curtos que eu vou ler sem analisar, tá? Para vocês ficarem com eles, assim, e depois pensar em pergunta, debate, quando a gente abrir, mas para ficarem com eles do mesmo modo que vocês tiveram o filme. Então. Bom, eu fiz aqui uma seleção de um fragmento do parágrafo 34
do além do bem e do mal. Ou ele está falando assim do Kant, e de como Kant é um dos que percebe como é que o pensamento também provoca a própria maneira de funcionar do pensamento, a própria maneira de funcionar da razão, também engendra necessariamente enganos, né? E aí ele vai, e isso é um problema para a filosofia comprometida com o ideal da verdade. E aí o Nietzsche vai um pouco tirar, né, fazer a troça desse problema. E a partir daí colocar em jogo o tipo de avaliação, né, que lhe interessa. Perdoe-me a brincadeira, perdoe-me a brincadeira dessa caricatura e expressão sombria, pois eu mesmo aprendi há muito a pensar de outro modo, a avaliar de outra maneira o enganar e o ser enganado. E guardo ao menos alguns socos para a fúria cega com que os filósofos resistem a ser enganados. Por que não? Não passa de um preconceito moral que a verdade tenha mais valor que a aparência. É inclusive a suposição mais mal demonstrada que já houve. Admita-se ao menos o seguinte: não existiria nenhuma vida senão com base em avaliações e aparências perspectivas. E se alguém com virtuoso entusiasmo e a rudeza de tantos filósofos quisesse abolir por inteiro o mundo aparente, bem, supondo que vocês pudessem fazê-lo, também da sua verdade não restaria nada. Sim, pois o que nos obriga a supor que há uma oposição essencial entre verdadeiro e falso. Não basta a suposição de graus de aparência e como que sombras e tonalidades do aparente, mais claras e mais escuras, diferentes valores, para usar a linguagem dos pintores? Por que não poderia o mundo que nos concerne ser uma ficção? E quem faz a pergunta? E a quem faz a pergunta? Mas a ficção requer o autor? Não se poderia replicar? Por quê? Esse requer não pertence também à ficção? Aí eu tinha falado, essa ideia do mundo, né, se movendo exclusivamente no campo da aparência, né? E eu tinha dito que isso não implica, ele fala então de tonalidades, variações, de graus da aparência. Já está dando uma deixa aí para a gente pensar que eles não se equivalem, embora na sua natureza de aparente eles não se distinguem. Vou ler um outro trecho também curto, esse bastante sintético da posição do Nietzsche em relação a isso, em que ele já introduz um pouco esse tema da avaliação, ou pelo menos uma possibilidade de se pensar uma distinção entre aparências e aparências, tá? Bom, é o item 6 de um capítulo chamado Razão da Filosofia no livro, no Crepúsculo dos Ídolos, no livro chamado Crepúsculo dos Ídolos. Então ele pretende, nesse item, sintetizar em 4 teses o posicionamento dele em relação à tradicional oposição metafísica entre o mundo verdadeiro e o mundo aparente. Então, primeira tese: as razões que fizeram este mundo ser designado como aparente justificam, isso sim, a sua realidade. Uma outra espécie de realidade é absolutamente indemonstrável. Segunda tese: as características dadas ao verdadeiro ser das coisas são as características do não ser, do nada. Construiu-se o mundo verdadeiro, entre aspas, né, a partir da contradição com o mundo real, o mundo aparente, de fato, na medida em que é apenas uma ilusão ótica e moral. Quer dizer, pensa que o mundo real, né, que é a localidade da realidade, não pode ser mais como o oposto da aparência. O mundo real é um mundo aparente, ele é fruto de uma ilusão ótica e moral, o que não significa que essas aparências se equivalem, embora na sua natureza de aparência elas não se distinguam. Então, terceira tese: não há sentido em fabular acerca de um outro mundo, a menos que o instinto de calúnia, apequenamento e suspeição da vida seja poderoso em nós. Nesse caso, vingamos-nos da vida com a fantasmagoria de uma vida outra, melhor. Então ele já introduz essa ideia de que o que está por trás desse tipo de invenção, né, obedece aí a impulsos que ele considera negativos, né?
Quarta tese. Dividir o mundo em verdadeiro e aparente é apenas uma sugestão da decadência, um sintoma da vida que declina. O fato de o artista estimar a aparência mais que a realidade não é objeção a essa tese, pois a aparência aqui significa novamente a realidade, mas selecionada, intensificada, reforçada. O artista trágico não é um pessimista, ele diz justamente sim a tudo que é questionável e mesmo terrível. Ele é dionisíaco. Vou ler o último trecho para vocês, em que aparece, esse tema da arte apareceu aqui agora como, né, sendo assim, significativo a respeito de uma outra postura, de outro tipo de relação, movido por outro tipo de afeto, que não aqueles que teriam presidido a tradição moral e os sistemas de julgamento. Aqui ele vai retomar essa ideia da importância que a arte teria na indução de uma outra relação com a vida, já não normalizada pela moral. Essa oposição entre arte e moral fica bastante clara. Tá? O título da sessão é 107 da Gassense, né? O título dela é Nossa Derradeira Gratidão para com a Arte. Se não tivéssemos aprovado as artes e inventado essa espécie de culto do não verdadeiro, a arte como culto do não verdadeiro, a percepção da inverdade e mendacidade geral que agora nos é dada pela ciência, da ilusão do erro como condições da existência cognoscente e sensível, seria intolerável para nós. A retidão teria por consequência a náusea e o suicídio. Mas agora nossa retidão tem uma força contrária que nos ajuda a evitar consequências tais. A arte, como boa vontade de aparência. Como fenômeno estético, a existência ainda nos é suportável. E por meio da arte, nos são dados os olhos e mãos e, sobretudo, a boa consciência para poder fazer de nós mesmos um tal fenômeno. Eu acho legal essa passagem, né? Então, através da arte, nos são dados os olhos, ele fala de uma percepção, né? As mãos, ele fala aí de uma maneira de intervir na realidade das mãos, e, sobretudo, a boa consciência. Ele está falando de uma disposição afetiva positiva, né? Para poder fazer de nós mesmos um tal fenômeno. Esse tipo de relação com a vida a qual a arte nos induz, ele vai contrapor a moral. Ocasionalmente, precisamos descansar de nós mesmos, olhando-nos de cima e de longe, e de uma artística distância, rindo de nós ou chorando por nós. Precisamos descobrir o herói e também o tolo que há em nossa paixão do conhecimento. Precisamos nos alegrar com a nossa estupidez de vez em quando, para poder continuar nos alegrando com a nossa sabedoria. E justamente por sermos, no fundo, homens pesados e sérios, e antes pesos do que homens, nada nos faz tão bem como o chapéu do bobo. Necessitamos dele diante de nós mesmos. Necessitamos de toda a arte exuberante, flutuante, dançante, zombeteira, infantil e venturosa, para não perdermos a liberdade de pairar acima das coisas que nosso ideal exige de nós. Seria para nós um retrocesso cair totalmente na moral. Justamente com a nossa suscetível retidão e por causa das severas exigências que aí fazemos a nós mesmos, tornar-nos virtuosos monstros e espantalhos da moral. Devemos também poder ficar acima da moral, e não só ficar em pé, com angustiada rigidez de quem receia escorregar e cair a todo instante, mas também flutuar e brincar acima dela. Como poderíamos, então, nos privar da arte, assim como do todo? E enquanto vocês tiverem alguma vergonha de si mesmos, não serão ainda um de nós. Era isso aí. Obrigado, agradecer novamente ao Alexandre. E agora a gente abre para questões. Quem quiser
perguntar, só sinalizar que eu estou levando, tá? Tem um aqui, quem quiser só falar que eu fui olhando ali e registro. Bem, vamos lá. Então, são 3 breves observações a respeito de tudo que você disse do filme. Primeira coisa que a primeira imagem que o prestidigitador faz, o Orson Welles, com aquela capa, sempre um mágico, né, ao longo do filme, é a história da chave da moeda. Então eu acho engraçado que a chave, ele já brinca que isso não é uma chave de leitura. Então é interessante. E a moeda não é valor. Pois é, começa com a chave, que vira moeda, que vira depois também chave, desvira a chave, né? Mas uma dica de que a gente não deve procurar uma chave para a leitura desse filme, mas ao mesmo tempo também é uma chave, porque é a noção de moeda, do valor do mercado, ligado à autenticidade da identidade, portanto, à verdade. Então, é interessante porque também é uma chave. A segunda coisa você já mencionou, mas só para frisar, aqueles planos de falseamento, né? Níveis do falso, né? Tem o nível do expert, que esse é o verdadeiro falsário, porque ele é que faz a relação com o modelo de verdade. Tem o plano dos falsários, que tem algum vínculo com o modelo, porque eles querem fazer como se. Mas tem também aquele personagem que inventa uma fase do Picasso. E é muito interessante esse inventor de uma fase do Picasso, porque ele denuncia a impostura do Picasso, que teve fases. Você entendeu? Porque um pintor, a gente sabe disso, quando ele começa a se dar bem com o quadro, ele tende a permanecer ali em função do sucesso, do dinheiro, do monetário, da moeda, né? Do mercado. Então é muito interessante porque o falsário, inclusive tem um jogo aí, porque aquela loja, né, conseguiu 22 quadros de Picasso. Quando tem exposição de 22 quadros de Picasso, não são aqueles, são outros. Então também engana o próprio Picasso, que vai ver aquela exposição sem reconhecer nenhum deles. Quer dizer, ele criou uma nova fase do Picasso, quer dizer, ele é mais criador do que o Picasso que criou fases, porque ele se metamorfoseia num Picasso numa outra fase. É quase um jogo de heteronímia, se você pensar no Fernando Pessoa. E, finalmente, esse outro elemento é que no filme Verdades e Mentiras tem verdade, porque ele relata aquele caso que ele usou o rádio, né, para enganar todo mundo a respeito da Guerra dos Mundos, uma real invasão marciana. Mas isso é verdade que ele fez, entendeu? Então, quer dizer, é um filme que, sendo F for fake, é mais verdadeiro do que se pretendesse uma verdade. Primeiro o que ele diz é F for fake, quando a gente sabe que as fake news não se colocam como fake, né? Então, F for fake é uma verdade, né? E outra verdade é de que a gente acerta, ele conta a verdade. Falso na questão de prova, né? Ele conta verdades. E finalmente acho que toda aquela fala que ele faz que a arte não tem nome e que é uma celebração da vida e da finitude, né? Enquanto todo esse processo de mercado, etc., na verdade precisa de um outro valor que não é uma compensação da finitude. E ele celebra, né? É isso aí. Não, uma coisinha que você falou agora, que eu queria falar por cima, mas não falei e perdi. Vai for feio, o que era? Ah, não, lembrei. Não, porque quando eu estava falando isso, de que ele convida a uma avaliação toda a série de falsários a partir da vida como critério de avaliação. Então eu já falava essa coisa, que aparecia os problemas lá, em que circunstâncias o Elmir foi levado a se tornar um falsário. Tem uma hora que ele diz claramente, não sei que imigrante húngaro teria resistido a essa tentação tendo o talento que eu tinha por aquilo e tal. O mesmo para o Infordiving, né? E a outra coisa era essa, de que por outro lado, se isso pode ser ambíguo, tu nem faz vida que pediu, mas
um quê de impotência não deixa de estar presente aí, embora a vida seja inocente. Por outro lado, tinha aquela história de eles contribuírem para desmascarar o ideal da verdade que rege o mercado de arte. Mas eu não tinha mencionado justamente isso, como é que o Orson Welles pega essa deixa, né, e se coloca dentro dessa série. Eu tinha deixado passar, tinha esquecido de comentar. Uma coisa que eu pensei vendo o filme hoje. Como é que o Orson Welles se insere também nessa, então ele se coloca como um pintor que também fracassou como pintor e que vendeu baratos quadros para sobreviver, né? E que teve que mentir para trabalhar como ator, inventou uma carreira na Broadway antes da mentira da Guerra dos Mundos. Tinha isso, ele teve que mentir. Então é engraçado, porque é a vida sendo convocada para a gente pensar e relativizar, e pensar no valor do falso ali presente, né? Embora, então, tem verdade no relato, e tem mais do que verdade, assim, ele meio que te dá as condições de produção daquela mentira para que você possa avaliar, em nome da vida, o valor daquela invenção, né? Então, e aí ele é engraçado, o que aconteceu com ele? O livro foi parar na cadeia, ele não, ele foi para Hollywood. Então também funciona um pouco para desmistificar o Star System e os jogos que são colocados em jogo, né? A gente precisa lançar a mão para participar do Star System. E aí tem mais uma curiosidade, ele vai para lá para fazer um filme justamente sobre quem? Sobre o Howard Hughes, né? E só conseguiu fazer um filme sobre o Howard Hughes porque não fez sobre o Howard Hughes, teve que mascarar, né? E o Clifford Dirling está lá, tendo que negociar com a justiça porque fez uma biografia do Howard Hughes. Isso tinha deixado de passar, eu acho curioso, que, né, incrementa a maneira da gente pensar sobre essa série de falsários, porque o Orson Welles se coloca nela, né? E é engraçado você coloca nela um pouco também, né, na figura do artista, do prestidigitador, do ator, do mágico, né? Isso prepara a virada final daquela história falsa, que depois é verdadeira também, porque não só uma mentira que ajuda a ver a verdade, funciona como metáfora de um monte de coisa, mas porque ele assume mentira. Do mesmo modo que ele assume a mentira de ter feito a Guerra dos Mundos. Então é muito engraçado isso. Como é que assumir a mentira talvez seja um grau de verdade que nos é possível. Oi, boa noite. Queria comentar também a coisa da moeda e da chave, só que eu tive uma leitura completamente diferente, assim, que eu achei interessante. Que ele fala da chave, ele fala "It's not that kind of movie". E eu também interpretei assim, um pouco pegando a ideia do cinema moderno, cinema clássico, assim, como o cinema que tem uma moral da história, uma verdade, assim, se você quiser. Você vai extrair depois daquele filme, você vai entender o porquê disso. E pra mim, quando ele diz isso de "It's not that kind of movie", é muito mais tipo, me deixa em paz, eu quero brincar, deixa eu fazer minhas coisas aqui, vou, sabe, improvisar. E o filme tem muito uma questão polifônica, que eu acho muito legal, ele se interrompe o tempo todo, bota palavras nas bocas das outras pessoas, que eu achei muito legal. Eu não tive esse filme. Eu queria que você comentasse isso. E também a figura do charlatão, que está muito presente, né? Ele se identifica como um charlatão, nos créditos no início ele fala que ele fez esse filme com vários outros charlatões. E eu achei isso legal porque me lembrou a aula da Paula Sibilia, que ela falou do espetáculo e da moralização da arte hoje em dia. E como hoje nenhum artista vai se autodenominar charlatão, tipo, isso não vai acontecer mesmo, sabe? Não vai. Porque tem uma moralização muito grande desse espaço agora. Pelo menos é o que eu sinto e o que a Paula estava falando aquele dia. Então é isso. Também acho que é. Minha mãe que fazia isso comigo, ela contava um monte de história longa quando era criança, e eu ia lá e falava, o que você acha?
ela estava prestando atenção a mim, né, do que eu falava, eu dizia assim, eu acho que é. Ela falou, mas não, eu tenho que contar tudo de novo, mas eu acho que é mesmo. Essa história do It's Not a Kind of Movie, né? Eu acho que tem uma brincadeira dele ironizar, porque ele promete logo em seguida que ele vai te contar 1 hora de verdade. Então ele escolhe começar com um falso em primeiro plano, né? E depois fala isso, It's Not a Kind of Movie, é um pouco irônico, né? Num certo sentido fiel à promessa que ele vai fazer, mas aquela promessa que ele vai fazer, a gente, apegado à verdade que é, né, leva ela ao pé da letra sem ter noção da cambalhota que ele vai dar, do que ele vai levar a gente a pensar sobre o que é verdade, o que é mentira, né, no desenlace final. Então acho que tem isso. Você falou da coisa da polifonia, eu acho que vai no sentido daquela coisa que eu falei. Ele fala, vou falar 1 hora, durante 1 hora vocês vão saber a pura verdade. É um filme sobre o truque, é um filme sobre a falsidade, é um filme sobre engano, é um filme sobre trapaça, e vocês vão ver a verdade sobre a trapaça. Eu acho que vai um pouco nesse sentido. Não se trata, a gente pode achar que é quase uma investigação policial, não é? Você vê que ele constrói a coisa de maneira a não incorrer nessa aspiração pela verdade, né? De maneira a complexificar a coisa. Então você vê, os depoimentos todos vão se desdizendo, né? Aqueles planos repetidos, é polifônico até na expressão, né? Mesmo quando não tem voz, né? Você tem o uso que se faz das expressões do Elmir, né? Sobretudo naquele momento final que coloca ele na parede em relação a ele ter ou não ter assinado os quadros, né? E ele diz não. E faz de um jeito que parece desmentir, mas a gente não pode dar esse, né? A coisa colocar de uma maneira a não contribuir para um veredito, né? Então, nesse sentido, aquela ideia de que o sistema de julgamento ele é suspenso, que não impede a gente de avaliar. Quer seja verdade, quer seja mentira, a gente tem uma série de elementos, claro, sempre duvidosos, sempre ambíguos, etc., para avaliar aquilo tudo a partir da perspectiva da vida, né? Mas então acho que a polifonia está um pouco nesse sentido, de tornar a tematização mais complexa, não deixa de ser a verdade sobre, mas a verdade ali é apresentada como solução, como uma complexificação do problema. E é o mesmo, então a polifonia tem esse papel, mas também tem esse papel de deixar você perceber camadas de existência, né? E permitir então que a gente possa se posicionar de maneira avaliativa, não a partir dos valores morais que condenariam para aquilo tudo, né? Ou dos valores que regem o mercado de arte. Não, é falso, mas a partir da vida. E é nesse sentido, que potência não tem alguém que tenha a coragem, de alguma maneira, correr aquele risco e suspender, fazer, de certa forma, dar contribuição de suspender e desmascarar o mercado de arte, o que rege o sistema de arte. Tal. Eu acho que a polifonia vem nesse sentido. Do charlatão. Ah, bom, toda a razão também. Também acho que Então, vai um pouco nesse sentido, né? A potência do falso passa primeiro, né? Por reconhecer o artifício como elemento constitutivo da vida. Né? Não é uma aparência ilusória, não é uma sombra, não é um nível degradado da existência, num plano inferior, como o platonismo ou o cristianismo, a nossa moral e mesmo a ciência, num certo sentido, nos induz. Que a coisa se dá. O artifício faz parte da existência. Então, assumir o artifício, né, colocar uma lente de aumento sobre o artifício, né, e afirmar o artifício vai no sentido de se explorar a potência do falso no seu mais alto grau. Isso implica necessariamente uma afirmação da vida. Então essa coisa de não se envergonhar de ser quem é, uma coisa que a gente fala no texto, né, de fundo no que se é. E nesse caso, de fundo no que se é, aqui implica ir fundo na digestão da vida tal como ela se apresenta para nós, né? Ser capaz de dar conta da vida com tudo isso que ela tem de problemático, e isso que ela tem de problemático tem a ver com esse campo do jogo de aparência, do truque, da possibilidade do engano.
que derivam da finitude, né? Imperfeição, tudo, finitude. Mas acho que isso é o que a Paula fala, né? Como é que, de novo, como é que a gente percebe essa coisa? Porque a gente está, o Coisa Aberta, a sessão é aberta e a gente teria uma aula hoje à tarde, a gente trouxe parte da turma para cá, ela faz parte da turma. Então, no curso lá que ela mencionou a sala da Paula Sibeli, que foi no curso que a gente tem hoje à tarde, uma das coisas que a gente pensou foi isso, né? Como é que, embora o modernismo, certo gesto moderno, aí, cinema moderno, tenha investido nessa afirmação da potência do falso, e que isso tenha, né, um caráter, num certo sentido, libertador, uma possibilidade de saída, é uma alternativa à moral, como é que, apesar disso, né, uma série de discursos que hoje são colocados em voga, aos quais a gente é incitado a aderir, seja consumindo, seja produzido, né, dão um passo atrás. E, embora sejam obviamente falsos, né, eles reinstauram o mito da autenticidade. Né? Eles criam um pacto com esse papo da autenticidade. E como é que isso vai no sentido oposto do que a gente falou da arte, criar na gente uma sensibilidade para perceber o artifício. Parece que a tendência hoje vai no sentido da gente ser insensível ao artifício, ser incapaz de perceber o artifício, onde ele é gritante. Né? Nada mais falso do que um selfie. E, no entanto, todo mundo tira e dá provas de felicidade. Né? Estava lembrando uma vez que aconteceu uma vez que a gente foi a uma cachoeira e era carnaval, sei lá, Semana Santa, pós-carnaval, estava super cheio. A gente estava no topo da cachoeira, a gente olhava para baixo, tinha uma série de pessoas fazendo a mesma pose, mas era uma série, assim, ao longo do rio, né? Tinha um curso de pessoas posando iguais para tirar o céu. É impressionante, porque o cara que está vendo, está tirando a sua, está vendo o colega tirar, está vendo o outro tirar ali, e aquilo tudo é de um alto desmascaramento, né? Não é possível que não seja, então parece que não é. Então parece que tem uma insensibilidade, né, desejada em relação a esses elementos de ficcionalidade, a ponto de, então, realmente, você tem toda a razão, o charlatão, né, é tão mais bem-vindo quanto mascarado, né? E a gente não precisa, o próximo passo a gente entra na política contemporânea, né? E anticorrupção, né? Charlatão, anticorrupção. É isso. Mas alguém aí, alguma questão? Eu só queria reforçar um pouco essa questão final, né? De que maneira essa força moderna, modernista, né, da afirmação do falso, que tem uma linhagem lá nietzschiana e que desemboca nesse fake, como essa quase que uma tradição já de denúncia da verdade, como você falou aqui no final, está abalada, né, atualmente, a partir tanto do uso das tecnologias de imagem, como também das redes sociais, como também na política. Parece que a verdade passa a ter um estatuto ditatorial cada vez maior no nosso mundo, de uma maneira totalmente, assim, para mim, imprevisível, de que era através das imagens, né? Então, a imagem que tinha medo, era o mais simulacro possível, parece que agora é o que tem peso de verdade. Então, dá uma espécie de pirueta, assim, no modernismo, né? Que fez tanta essa aposta no falso, nas potências do falso, e se restitui hoje uma verdade que é totalmente, para mim, imprevisível, imprevista, né? Porque é uma verdade que se ancora em imagem, e que era o que tinha menos verdade no platonismo, por exemplo, né? E hoje é o que tem peso de verdade. E eu acho que o maior problema hoje não é o falso, é a verdade. O problema sempre foi a verdade, né? E toda vez que a gente está no campo da verdade, é sempre uma problemática política, sempre.
Sempre dogmatizante, sempre. Não tem como escapar. O reino do falso é muito mais o bobo, o chapéu do bobo. O chapéu do bobo é muito mais leve para a vida. Esse filme é muito mais leve, é muito mais libertador do que qualquer coroa, né? Qualquer coroamento da verdade. Então, eu acho que esse filme é muito oportuno hoje, né? Parece até mais oportuno do que quando ele foi feito. Quando ele foi feito nos anos 70, essa verdade, as verdades estavam muito abaladas, cultural e politicamente, né? E hoje, assim, o problema... Era menos dissonante, né? Era menos dissonante, ele está muito dissonante, né? E muito bom ter revisto nesse momento, né? Porque foi a que a gente falou, eu falei rapidamente fake news, né? Porque a fake news é sempre do outro, né? Só que essa é assumida, é o F for fake. Quem diz F diz fake, né? Não tem erro. É isso aí. Não, você é super anacrônico, né? Você vê hoje essa relação com a verdade dessa forma, né? E você tinha comentado, né? Falou daquela questão da chave, da moeda. A lembrei até que a gente leu lá nos alunos da extensão, né? Aquele texto sobre verdade e mentira no sentido extramoral, não chegou a ver, justamente aquela passagem séria, né? Que fala que a moeda, né? Passa mais como dinheiro, né? E passa a valer como metal, né? Para comparar com a verdade, né? Que a verdade, depois de um tempo, né? É uma coisa que alguém se convencionou em algum momento, né, e passa a valer como natural, né, para aquele que tem relação com ela, né, sem uma crítica, sem um exame. Então a gente lembrou dessa passagem também, né, justamente essa ideia, né, essa passagem séria dos gente com relação à moeda. O início do filme, claro, ele está ironizando se querer uma chave, né? Claro, né? Mas ao mesmo tempo ele está dando um toque. Chave, moeda, chave, moeda, chave, moeda. E todo prestidigitador tira moedas. Tira coelhos, mas tira moedas. Né? Da orelha é engraçado isso, né? O truque é a moeda. Né? A moeda é o truque. É o falso que vale para o verdadeiro que nos esmaga. Vai sempre esmagar a vida. Sempre. Fechar também, né? Você comentou disso da alegria, né, como critério e tudo, né? E pontuar que eu vi num filme, né, a partir desse problema que você trouxe, dele mostrar os próprios meios, né, do artifício, mas também com uma vivência muito alegre ali, né? Todo momento de violência, na mesma coisa. Não, e essa coisa chama atenção, né? A gente descobre no final que o Mir tinha sido preso, pelo visto, há pouco tempo, né? Que a coisa era recente. Mas na prisão é uma festa, todo mundo visitar. Todo mundo e essa coisa dele estar lá festejando, sair festejando e tal, então é um outro elemento dessa ordem vital, afetiva, que serve para a gente relativizar o julgamento. E ele diz também que da prisão ele tinha uma visão linda, lisa, né? Ele diz, não, ele fala que é melhor ficar preso em Lisa do que estar preso em outro lugar, mas a prisão é uma prisão. A gente não pode esquecer que uma prisão é uma prisão, ele diz isso. As prisões são em nome da verdade. E são sistemas de julgamento que encarceram. Então, mais uma vez, só agradecer novamente aí ao Alexandre, a todos vocês aí pela presença.